Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à leitura para a semana, que é a leitura que se inicia no dia 7 e vai até o dia 14 de julho de 2025. Eu vou começar, escorpianos, pela energia na qual vai estar aí influenciando a semana de vocês, tudo bem? Esta leitura também é para quem tem ascendente lunar e Vênus em Escorpião. Muito bem, escorpianos. Então, vamos aqui começar. Escorpianos, para vocês essa semana, a energia, ela reflete muito em tudo aquilo que você passa a dar valor que está dentro de si, né? Quando você se alinha com seus valores, mas que você passa a olhar o que está dentro, não o que está fora. Esta é uma energia, escorpianos, que para aqueles que estão mais alinhados com o seu propósito, para aqueles escorpianos, né, que carrega consigo uma energia de maturidade, essa é uma energia que traz um período de muita tranquilidade, uma energia na qual você se sente bem, porque você aprendeu com as experiências a se alinhar com esses valores que você possui. Então, o que é valoroso para você, você se mantém firme nisso. O que de fato é importante, você se dedica a isso. Então, tudo aquilo que está lá fora, que cabe a julgamentos, a críticas, ou até ao apontar dos erros, é como se vocês não tivessem se envolvendo nisso, seja de forma energética, seja de forma psicológica, seja realmente se dedicar ou se propor a ouvir o barulho do mundo lá fora. O barulho do mundo lá fora, escorpianos, é um barulho que você não vai conseguir controlar. É um barulho que você não vai conseguir mudar. Mas é um barulho que você pode silenciar dentro de si, para que aquele barulho não venha fazer barulho na sua morada. A energia da semana, ela traz uma necessidade que você sente de realmente manter-se ou um pouco mais introspectivos, ou até mesmo um pouco mais afastados, né, de situações realmente que trazem esse barulho para si. Então é uma semana que você está se afastando, escorpiano ou escorpiana, desse barulho externo. Você entende que não pode mudá-lo, mas você também entende que você tem todo o direito, por ser a pessoa que constrói a sua própria vida, de não querer participar disso. E assim você sente mais tranquilidade na sua mente, assim você sente mais tranquilidade para fazer as coisas que realmente importam, assim você consegue descansar e consegue também, né, concentrar naquilo que você realmente quer ser ou quer se tornar aqui. Então é uma semana que vocês podem querer ficar, por exemplo, mais caseiros. É uma semana que vocês podem querer não estar interagindo tanto com os demais, procurar estar mais em silêncio, trabalhando coisas em silêncio, fazendo coisas em silêncio, porque você entende que assim é a maneira mais segura de você proteger o que é importante para você. Agora sim, escorpianos, para aqueles escorpianos que ainda não conseguiram se alinhar com seus valores, que são aqueles escorpianos que ainda tá naquela questão do julgamento, naquela questão da crítica, naquela questão de se importar demais com o que as pessoas estão dizendo a respeito de si, de se deixar levar por confrontos impostos pelos outros ou por si mesmos. Esses escorpianos, eles vão ter a chance de, com essa energia, conseguir refletir e sair de todo esse barulho criado, tanto por si quanto pelos demais. Então entenda que, para aqueles escorpianos alinhados, a energia ela vai estar muito bem aspectada.
Para aqueles escorpianos que ainda não se alinharam com seus valores, vocês podem vir a utilizar dessa energia para realmente se afastar daquilo que os outros já se afastaram. Tudo bem? Vamos com a energia complementar aqui, escorpião. Vamos ver o que a energia complementar diz. Bom, a energia complementar aqui, escorpianos, ela fala sobre a intuição. Então, eu passo a tomar certas decisões de maneira intuitiva. Eu passo a agir em certos pontos utilizando aquilo que eu sinto. É por isso a importância de você estar alinhado ou alinhada com seus valores. Por quê, escorpianos? Porque quando você está alinhado ou alinhada com seus valores, você consegue captar melhor a sua intuição, você consegue entender o que a sua intuição está transmitindo. E é um período que vocês vão estar muito intuitivos. E que essa intuição, ela não vem só para revelar aquilo que está se passando na sua vida, ou até para que você tenha uma percepção melhor em relação ao que se passa com o outro. Mas é uma intuição que ela realmente vem para ser utilizada com maior cuidado, com maior responsabilidade dentro daquilo que você quer crescer, desenvolver, daquilo que você começa a tomar atitudes, né? É uma energia que fala assim, você vai trabalhar algo em silêncio essa semana. E você está sendo instruído pela sua própria intuição para que tudo isso dê certo, para que tudo isso funcione. A outra energia que vem aqui, escorpianos, é uma energia que fala muito sobre você estar colhendo. Mas são colheitas silenciosas também. Então você entende o sacrifício, você entende o tempo que está sendo dedicado a uma situação, e você vai colher os frutos, mas em silêncio. Então significa o quê, escorpianos? Que essa semana você está trabalhando em algo em silêncio, que as pessoas não fazem ideia do que seja, né? É uma coisa particular sua, aonde você vai se dedicar de uma maneira tão genial, que você vai colher os frutos disso, mas ninguém vai ter ideia que é você que está ali do outro lado, ninguém vai ter ideia que é você que está por trás da obra, por trás da situação, por trás da movimentação, seja o que for. E assim você mantém suas coisas mais seguras. Vamos ver o que pode vir a ser desafiador aqui para vocês, escorpianos. Escorpianos, o que vocês têm que ter cautela essa semana são com tudo que está relacionado com certa teimosia, com vícios. E aqui eu preciso fazer, vamos dizer assim, uma diferença. Se você tem vícios, né, sejam vícios que são com bebida, com substâncias, com entorpecentes, você tem vícios alimentares, né? Às vezes você tem um vício em comer muito chocolate, ou você tem um vício em comer muita massa. O seu vício é aquilo que você repete constantemente, tá te causando algum mal, mas você continua persistindo nisso. Você continua fazendo. E quando você não o faz mais, isso te causa algum tipo de abstinência. Então tem que ter aqui uma cautela essa semana com esse tipo de vício. Às vezes você tá ali trabalhando em silêncio, mas você pode estar ali, né, bebendo, ou tomando muito café, ou tomando muito energético. Aqui você precisa realmente ter uma cautela. Escorpianos e escorpianas tendem a ser bastante teimosos, né, dependendo ali da ocasião. A teimosia aqui
pode ser um problema. A teimosia aqui pode fazer com que nisso que você está trabalhando aqui internamente ou externamente, mas em silêncio, dificulte a possibilidade de ganhos, dificulte a responsabilidade de retorno. Né? Então, às vezes, olhar realmente e se perguntar, será que eu não estou sendo muito teimoso ou muito teimosa nessa situação? Um outro ponto aqui, Escorpião. Se você se considera ali, né, do sexo masculino, né, se você de fato aqui, né, é hétero, é homem, tá? Isso é importante. Você pode estar sendo a pessoa na qual está colocando desafios, obstáculos nas coisas que você poderia obter. Então, às vezes você está tendo atitudes ali, ou você está tomando certas decisões que podem incluir uma certa teimosia, e que isso está dificultando para que você chegue a um objetivo que você tanto queira desenvolver. Seja um objetivo artístico, seja um objetivo empresarial, seja um objetivo afetivo, familiar, financeiro. Então, aqui os escorpianos, eles estão de alguma forma, né, digo os escorpianos do sexo masculino, eles estão de alguma forma criando barreiras para conseguir chegar no objetivo. Pode se tratar da própria mentalidade. Às vezes a mentalidade ela tá tão focada ou tão fixa numa coisa que acaba se tornando uma teimosia e faz com que você não enxergue tenha uma percepção, não enxergue as coisas de maneira diferente. Para as mulheres de Escorpião, uma coisa que está sendo assim desafiadora para vocês pode estar relacionado com a pessoa na qual você tem uma relação ou com uma figura masculina importante. Por que essa pessoa é um desafio para você, escorpiana? Porque talvez seja uma pessoa que não deixe você fazer as coisas no silêncio. Por exemplo, uma pessoa que sabe das suas coisas acaba comentando com os outros. É uma pessoa que não sabe guardar segredos em relação a conquistas ou possivelmente a novos passos, né, que vocês pretendem dar. Pode ser que o temperamento dessa pessoa acabe atrapalhando a maneira como você se sente, né? Então, onde você está buscando ali o silêncio, essa pessoa ela pode ser uma pessoa que ela traga muita agitação. Então, tem aí algum desafio ligado a isso, tudo bem, escorpianos? Vamos continuar aqui, vamos ver como que vai ser o decorrer da semana para vocês. Até se você é um escorpiano ou uma escorpiona nova em tudo isso, você vai perceber que fazer as coisas com certa discrição é o que está gerando alcance para você. Às vezes você, escorpiano, escorpiana, tá ali conversando com alguém, tá contando alguma coisa sua de maneira super tranquila, sem restrições. E às vezes a pessoa que tá te ouvindo ali, ela já não tá gostando muito dessa possibilidade que você está tendo. Bom, como que vai ser aqui para vocês o decorrer da semana? Eu vejo que vocês estão mantendo ali o pé no chão. Existem algumas situações na qual pode ocorrer algumas reconciliações. Essas reconciliações, elas não estão ligadas, por exemplo, a uma coisa do passado, que eu quero dizer. Essas reconciliações, elas falam assim, às vezes você discutiu com alguém ali que você convive, mas que depois vocês estão conversando sobre o assunto e estão resolvendo esse assunto. Uma coisa que é interessante essa semana é que nada vai passar despercebido, ou os assuntos eles não vão ficar para ser resolvidos depois, ou vai haver um silêncio e depois fingir que nada aconteceu. As coisas aqui elas serão conversadas. É uma energia também que vai favorecer vocês em termos de defesa. Então, aquilo que você está defendendo ou aquilo que você sente que você precisa se defender, você está sendo favorecido ou favorecida nisso, escorpianos e escorpianas.
Ali também no decorrer da semana, vocês podem sentir que vocês estão mais inspirados, né? Vem aquele pico de energia na qual você quer fazer alguma coisa acontecer e você se esforça muito para isso e você se dedica muito a isso. Muitas dessas coisas que estão sendo trabalhadas aqui pode também envolver disciplina. Então é como se você falasse, não, eu preciso seguir essa disciplina, eu tô com esse pico de energia, então eu tenho que tomar um certo cuidado para não começar de uma maneira mais intensa e depois ir parando aos pouquinhos, daqui a pouco eu acabo perdendo energia e desisto. Então aqui fala assim, realmente de um pico de energia que vocês estão recebendo e que isso vai ajudar vocês a manter o equilíbrio sobre as situações. Eu tenho aqui o arcanjo Gabriel. Dentro aí de algum entendimento que vocês podem vir a possuir sobre essa questão, o arcanjo Gabriel ele é muito interpretado, vamos dizer assim, por aquele mensageiro, aquele portador da mensagem. Mas o arcanjo Gabriel ele é muito mais do que um portador. O arcanjo Gabriel ele é muito mais do que um simples mensageiro. Então, como existe a energia da intuição e o arcanjo Gabriel ele vem representando isso, vocês podem estar sendo instruídos e recebendo mensagens, mas também é uma energia que trabalha em prol de destruir aquilo que não é correto, aquilo que vamos dizer assim, que é negativo, seja para si, seja para os outros, seja para a sociedade. Então, ele é uma energia que ele também não tem medo de confronto, ele não tem medo de enfrentar as coisas. Muitas vezes associamos sempre essa energia ligada ao arcanjo Miguel, mas o arcanjo Gabriel, ele tem também o seu poder sobre o inimigo em si, né? O que é o inimigo para você? É isso que você tem que saber essa semana. O meu inimigo é a minha própria teimosia. O meu inimigo é um diagnóstico que eu tenho. O meu inimigo é, às vezes, o vício que eu tenho aqui. Então eu vou combater. O arcanjo Gabriel ele vem para combater esse inimigo. O meu inimigo, dentro das minhas tradições religiosas, é tal espírito, é tal assim. Você tem que identificar o que é isso. Porque o arcanjo Gabriel ele vem para combater esse inimigo seu. Ah, não, uma tal pessoa é meu inimigo. Nesse sentido, precisa-se ter um cuidado quando nós viramos para uma pessoa e falamos, essa pessoa é nosso inimigo. Né? Tem que saber o contexto. Por que você rotula aquela pessoa o seu inimigo? Será que você não está teimando demais em achar que aquela pessoa é um inimigo? Às vezes é só uma pessoa que você não gosta. Ou é só uma pessoa que vocês não se dão bem. Ou uma pessoa que está com inveja. Então tem que ter bastante cautela nesses decifrares, né, da vida aqui. E esse arcanjo também, essa semana, escorpianos, ele vem para quebrar com alguma insegurança, algum medo que vocês podem estar tendo de começar alguma coisa, de seguir em alguma carreira. É para realmente te fortificar. E vocês vão sentir muito forte essa energia. E quando você começa a ter retorno dessa disciplina, dessa dedicação que você está colocando ali, você percebe que às vezes havia coisas em si mesmos que impedia vocês de ver a sua vida de forma diferente. Às vezes sua mente ali, escorpiano, escorpiana, estava tão condicionado a viver de certas formas que você se deu conta que isso não faz sentido nenhum e que isso de fato não importa. Então você muda completamente a maneira de agir sobre uma situação. Aqui vocês
Podem estar lidando com a energia de Sagitário, Leão, Câncer. Pode realmente ser assim, que algumas questões aqui... Olha o Arcanjo Miguel aqui. É uma semana realmente de mudança e é uma semana realmente de destruir algo aqui. Mas não leve a palavra destruição como uma coisa catastrófica, vamos dizer assim. Mas como uma forma de você estar sendo liberado ou liberada. É como se esse fosse o único caminho. Não existisse outros caminhos. Porque é necessário o amadurecimento, a evolução dentro daquilo que você quer viver. O Arcanjo Miguel aqui, ele é o que vem para enfrentar as adversidades e vem para trazer uma compreensão sobre a maneira que você vive ou como você lida com as demais pessoas. Então é uma semana, escorpianos, que vocês têm aí 2 arcanjos que se alinham a vocês de maneira espiritual e que eles vêm para trazer um sentido para as coisas, mas assim, eles vêm também para quebrar algum padrão, para destruir algum mau conceito, alguma crença errada, ou até mesmo para te liberar de algum vício ou teimosia. Mas é claro, eles não vão forçar as coisas aqui. Tem que partir também do seu princípio, da sua vontade. Você está recebendo uma energia ali para modificar as coisas. Mas você pode simplesmente dar as costas para tudo isso e continuar agindo da maneira que vem agindo ao longo da vida. Não é um momento agora de ser muito sentimentalista. É um momento agora de ser mais pé no chão, ser mais firme, ser mais decidido ou decidida naquilo que você quer. É você pôr uma missão para si, uma tarefa para si e seguir com ela com muita honra e com muita força de vontade. Não é tempo de desistência, é tempo de avanço. Então, aqui, essa semana para vocês, também tem uma energia aqui de Libra, Gêmeos, Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio. Vocês podem aí realmente se dar conta de que você, escorpiano ou escorpiana, vai avançar aqui. Em alguns quesitos, você vai precisar totalmente sair dessa zona mais emocional, mais elemento água, e aderir à energia do ar e à energia da terra para poder concretizar as coisas. Essas movimentações, né? A energia do ar fala muito sobre a comunicação, o pensar, né? O planejar. A energia da terra aqui, ela vem falando muito sobre estabilidade, sobre manter as coisas, né, de uma maneira mais sensata. Então, quando você une uma coisa na outra, você percebe o quê? Que você está conseguindo avançar sem precisar falar alguma coisa, sem precisar expor a sensação. Mas você está avançando por mérito, porque você se dedicou a algo aqui. Para aqueles outros escorpianos que, como eu falei, às vezes não estão alinhados com seus valores, que ainda dá numa energia muito negativa, vamos dizer, de criticar, de apontar, de julgar, ou seja qual for a conduta que está se tomando aqui, ficar numa certa dualidade ou numa troca de personalidade só vai afastar vocês cada vez mais do que você está querendo ser aqui. Como eu falei, pode ser alguma questão artística, pode ser alguma questão afetiva, familiar. Então, é importante avaliar essas coisas aqui. Tudo bem? Então é isso, escorpião. Fiquem bem, que dê tudo certo para vocês. Fala também aqui de uma intelectualidade muito lúcida,
né? E isso faz com que seja que algumas coisas que você venha fazer acabem compensando para vocês, tá bom? Então é isso. Boa semana, abençoados sejam, se cuidem. Tchau, tchau, escorpianos.